70 milhões de pessoas. Então, estávamos aqui conversando durante o intervalo, eu e o Dr. Marcelo Quiroga, que é cardiologista, sobre o quanto que a medicina tem evoluído a cada dia. E antigamente se fazia cirurgias cardíacas com cortes, né, muito grandes. Hoje são incisões muito pequenas que você consegue fazer a mesma cirurgia e com uma recuperação muito maior, né, doutor Marcelo? A cirurgia com a técnica de peito aberto ainda é muito utilizada e são métodos muito eficazes. Sim. Mas há hoje uma evolução muito grande no sentido de se fazer essas mesmas cirurgias por orifícios menores, né? Quer dizer, quando possível, você inverter, são técnicas alternativas e que cada vez ganham mais espaço na medicina. E o que é que isso promoveu? Isso promoveu com que as pessoas vivam mais e melhor. É por isso que estamos aqui discutindo a questão da terceira idade. E por isso que a gente tem que pensar sempre, gente, na prevenção. O tratamento é importante, mas prevenir é ainda mais, porque hoje, você mudando seus hábitos, e a gente vai falar bastante com o Dr. Marcelo sobre isso, quando a gente chegar na terceira idade, a gente vai estar com uma saúde infinitamente melhor do que hoje muitas pessoas que estão na terceira idade, né? Perfeito. No Brasil, acima de 60 anos, que é o marco da terceira idade, são 20 milhões de pessoas. Muita gente. E acima de 75 anos, são 5 milhões de pessoas. Daqui a 20 anos, isso vai triplicar. Qual o impacto? A pirâmide populacional do Brasil vai ficar igual à da França. Isso tem impacto na saúde pública, isso tem impacto na previdência, né? E toda a sociedade precisa estar atenta para esses aspectos. E daí a preocupação que os governos ultimamente têm em tentar fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais, já que vão viver mais, porque isso vai trazer um impacto financeiro muito grande para o governo, né? É o que se chama promoção da saúde. Começa quando a gente está na barriga da mãe. É verdade. Por exemplo, a mãe não fumar. Isso aí já é uma prevenção. A mãe não ser sedentária, não ter diabetes, não ter hipertensão. Porque a idade, nós carreamos a nossa experiência de vida. Então, se fumamos muito, se nos alimentamos com comida rica em gordura, se não houve controle da hipertensão arterial, tudo isso vai refletir quando estivermos na terceira idade, né? Então, no Brasil, o idoso, quais são os problemas principais? Insuficiência cardíaca, o coração batendo mais fraco, não tem força, não tem força para se contrair, decorrente, por exemplo, de pressão arterial que não foi controlada adequadamente. Outro problema, a doença arterial coronária, entupimento das artérias do coração. Quer dizer, come um monte de gordura, entope tudo, né? Cigarro, gordura, vida sedentária, pressão sem controle, leva à doença coronária, né? 30% da mortalidade nos idosos se deve a doenças cardiovasculares. É por isso que é importante estar atento para esses problemas cardíacos. Verdade. Vamos começar com os nossos mitos ou verdades, mas manda suas perguntas que a gente já vai esclarecendo também. O primeiro, o músculo cardíaco aumenta de peso com o passar dos anos. É um músculo, né? Se o músculo for muito exercitado, ele vai aumentar de peso. E ele pode aumentar de peso por doença. A hipertensão arterial é uma delas. E eu falo na hipertensão arterial porque talvez seja a doença mais prevalente cardíaca, né? E nós temos no Brasil, já que esse é um programa que tem uma audiência extraordinária, um programa público que dispensa medicamentos para hipertensão arterial para a nossa sociedade. É importante, as pessoas devem tomar os medicamentos, tomar regularmente conforme a prescrição médica. Agora, pior é que tem muita gente que é hipertenso e não sabe, né? Sim, boa parte dos hipertensos não sabem ser hipertensos. Mas isso é fácil, porque medir a pressão, né? Faz a aferição adequada da pressão, a gente vai saber. Agora mesmo a Associação Americana de Cardiologia, ela baixou o sarrafo do que é hipertensão, né? Então daqui a pouco a gente vai ter que ter a pressão 10/6. Agora qual que é? Agora abaixo de 13/8, né? Abaixo de 13/8. Tem que estar normal. Considerava-se antes 140/90. Hoje, abaixo de 130/80. Por 80, que é o 13/8, antes era o 14/9. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem a campanha 12/8, né? Que 12/8 ideal, é o protótipo da pressão normal. É esse o objetivo. E há, como eu falei, políticas públicas que as pessoas podem buscar nas unidades básicas de saúde, da atenção primária. Eu ressalto, tem toda a evolução da cardiologia, cirurgias, técnicas novas de cateterismo cardíaco, mas onde a gente vai mudar a história natural das doenças é na prevenção primária. Que é lá atrás, você ver quais são suas doenças e buscar o controle dessas doenças para não chegar a um problema cardíaco daqui a uns anos, que aí vai complicar a vida de todo mundo, Perfeitamente. Né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Doenças cardíacas na terceira idade são sempre malignas. Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Então, malignas, sempre, né? Claro que o idoso, ele tem doenças mais graves, né? Porque é um organismo mais frágil. Mas isso aí é um mito. É um mito. Vamos ver mais um?
Somente idosos que ao longo da vida tiveram uma dieta desequilibrada é que sofrem de hipertensão. Os que tiveram uma dieta desequilibrada vão sofrer mais. Mas não são só eles, Mas não né? são só eles. E a gente viu aqui, ó, somente idosos que vão sofrer com hipertensão. Mas hoje a gente vê cada vez mais jovens, as pessoas sofrendo com hipertensão. Por conta do hábito de vida. As pessoas se alimentando de maneira inadequada, vida sedentária. E aí isso vai refletir no aumento da pressão arterial. Os cardiologistas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem feito uma campanha insistente no sentido que as pessoas adotem hábito de vida saudável. Há também de se destacar em relação à hipertensão arterial causas chamadas secundárias, né? Por exemplo, doenças renais, a hipertensão renovascular. Tratou o problema, a pressão arterial vai ficar curada. Então, num jovem, normal, né? É preciso se diferenciar se é uma hipertensão primária ou se tem uma causa secundária que pode ser corrigida. Muito bom. Vamos ver mais um? Os anti-inflamatórios aumentam a pressão arterial. Aumenta, isso é muito importante nos idosos, né? Pois é. Se fala brincando que é a idade do condor, né? Com dor em tudo, né? Com dor em tudo, aí toma anti-inflamatório e sobe a pressão arterial. Então, mas principalmente quem se automedica, né? A automedicação, em todo cenário, ela não deve ser feita, né? A medicação deve ser prescrita por um médico. Por isso, gente, que eu faço isso já na minha casa. O médico recomendou que você tome um remédio. Sobrou, joga fora. Fala, mas vai jogar fora. Se deixa em casa. É difícil uma pessoa que vai saber, eu tenho anti-inflamatório, eu estou sentindo a mesma dor de antes. Ela fala assim, eu vou tentar tomar, e se não der certo eu vou no médico. E pode colocar tudo a perder. Porque esses anti-inflamatórios, eles têm efeitos colaterais. Pois é, tudo tem, né? E isso, inclusive, efeitos deletérios para o próprio sistema cardiovascular. Então, tem que ser prescrito de acordo com a determinação médica. Se é remédio, pode ter um efeito colateral? Pode. Ácido acetil salicílico? Aliás, se a gente lê a bula, não vai tomar medicamento nenhum. Né? Não toma. Por isso que é bom você tirar as suas dúvidas com um médico, que vai ler a bula, então vai colocar na internet, aí as coisas vão se complicar, né? Que é a história do Google, né? Você vem aqui para saber Google. A segunda opinião, procure no Yahoo, né? É verdade. Vamos ver mais uma? Idosos com arritmia cardíaca não podem praticar atividades físicas. A arritmia é um guarda-chuva que tem desde arritmias simples, que não requer tratamento, até arritmias muito complexas. Então tem que saber qual é o tipo de arritmia. Não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar. Agora tem arritmias mais simples que pode o idoso fazer exercícios físicos e é até bom. Já que é um músculo, né? Sim. A gente também tem que aprender a trabalhar, fazer esse músculo trabalhar, né? O músculo tem duas funções. A função de contrair, que nós chamamos de sístole, e a função de relaxar, que nós chamamos de diástole. Pode ter problema nas duas. A sístole é esse quadro tradicional do coração cansado, né? Coração dilatado, né? A insuficiência cardíaca sistólica clássica, né? Que no estágio terminal requer transplante. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Aqui o Instituto do Coração, da Universidade de São Paulo, é o hospital que mais transplantes de coração faz no país. E que mais sucesso consegue atingir também. Eu falo isso porque se critica muito o sistema público de saúde, com suas vicissitudes. Que é real, né? Há essas vicissitudes, mas é um dever de todo brasileiro defender o sistema público, porque aquilo é uma conquista da cidadania. Agora, a gente conversava no intervalo, que a gente fala, gente, mas o sistema público fica devendo muito mais do que podia fazer. Só que a gente tem um país que, na verdade, se a gente comparasse a outros países, é como se a gente tivesse 5 países dentro de um país só. É complexo para um governo conseguir atingir igualdade mesmo na saúde pelo país inteiro, né? Do ponto de vista conceitual, o nosso sistema público é extraordinário. Mas é um sistema muito complexo, é um país continental, 200 milhões de pessoas, e ele é estruturado nos municípios, nos estados e na União. Então precisa ter as atribuições de cada um desses entes da federação para que possamos organizar o sistema de uma maneira que seja ideal. E já que você comentou há pouco, doutor Marcelo, que no lado preventivo, até oferecendo, no caso da hipertensão, é um grande exemplo, medicação gratuita para a população, é um trabalho importante, porque daqui a alguns anos você vai ter um número muito menor de pessoas que vão precisar de um atendimento como uma cirurgia. Perfeito. Né? Então, se nós conseguirmos controlar a hipertensão arterial, a gente vai reduzir o número de acidente vascular cerebral, que é uma das doenças que mais mata no Brasil. Por exemplo, na região Nordeste, que é a minha, AVC é a principal causa de mortalidade. Aqui em São Paulo já é o infarto do miocárdio.
porque aqui tem um sistema de saúde mais estruturado e se controla de maneira mais adequada a hipertensão arterial. E que até, vamos dizer, no estado de São Paulo, se o problema que mata mais aqui é o ataque cardíaco, também com outro trabalho preventivo de incentivar as pessoas a se alimentarem da forma correta, com pouca gordura, diminuir o peso, que a obesidade também é um grande complicador para isso. Diminuir o peso, fazer atividade física, não fumar, controlar o diabetes. Diabetes é uma doença extremamente prevalente. Na década de 70, o grande problema era o tabagismo. Hoje, as campanhas que o Ministério da Saúde encampou reduziu bastante o tabagismo. Né? O que há hoje, né? No passado tinha até um fome zero. Se verificou que o problema não era fome, o problema é que as pessoas estão acima do peso. Né? Então, é controlar o peso, porque o peso elevado leva ao diabetes tipo 2, que é uma epidemia. Então, diabetes e hipertensão arterial, isso é uma formação de quadrilha, é uma associação criminosa que mata as pessoas. Mata, que tem como a gente deixar essa doença longe a partir de hábitos tão simples, né? Isso que é importante, depende da gente, física, reduzir a circunferência abdominal, não é? Fazer na academia, se não tiver academia, na praia, aqui no Parque Ibirapuera, na Paulista, na ciclovia, tudo isso pela rua, para estimular as pessoas a adotarem hábitos de vida saudáveis. Isso é bom. Vamos para as dúvidas que surgiram, que assim o doutor Marcelo Queiroga já tira as nossas dúvidas, ó, a Clara. Ouvi dizer que Pilates faz bem ao corpo e ao coração. Idosos também podem adotar essa prática? Sim, também, Pilates, né? É muito bom. É um exercício que tem um impacto mais baixo, né? Com isso tem menos problemas de lesões musculares, porque às vezes as pessoas querem abraçar um exercício mais intenso e acaba tendo uma lesão numa articulação, né, num músculo, uma distensão, e aí para de fazer atividade física, né? Porque a caminhada é uma grande atividade física. E uma Pilates também. E uma atividade física orientada, e também, né? Tem essa parte recreativa, né? Que a pessoa está ali com outras pessoas, né? Com o fisioterapeuta, então isso é muito bom. Vamos ver mais uma? Marcela, viajar de avião pode aumentar o risco de arritmias em idosos com doenças cardíacas? Não. Não, né? Não, os aviões hoje são pressurizados, né? E o risco de se ter um problema ali é baixo. O que ocorre é que pessoas doentes do coração viajam e com outras doenças, né? E essas pessoas precisam de avaliação médica. Não é que elas ficaram doentes dentro da aeronave, elas já entraram no avião ruins, né? Então, essas que têm doenças graves, por exemplo, uma cardiopatia grave, né? Que tem baixa oxigenação, aí tem que ter uma avaliação médica para ver se há condições de viajar. Esse que é o problema maior, né? Esse que é o problema maior. Vamos ver mais uma. Conceição. Tenho 63 anos e histórico cardiopata na família. Entretanto, meus check-ups nunca acusaram qualquer alteração cardíaca. Esse quadro pode se alterar? Pode. Pode, né? Pode. Depende se adotar hábitos de vida que não sejam os saudáveis, os adequados, os adequados. Às vezes a pessoa adoece, né? Sim. Vai fazer um tratamento dentário e pode ter uma endocardite infecciosa com uma doença grave do coração, né? As coisas mudam. Agora, quanto mais a gente ficar atento ao que a gente come, atividade física, enfim, de novo, a gente voltando naquela história, na prevenção, menores são as chances dessas coisas acontecerem. A gente vai viver mais. Então, mais e melhor, né? Vai, mais e melhor. E cai na terceira idade. E quais são esses problemas da terceira idade? As doenças cardiovasculares, responsáveis por 30% da mortalidade. Né? As doenças demenciais. Né? Você vê aí doenças demenciais como mal de Alzheimer, né? Uma doença que tem implicações não só para o paciente, né? Mas também para a família, né? As fraturas, as quedas, né? Um idoso, quando tem uma fratura de um grande osso, ele pode ter sua expectativa de vida reduzida em 30%. Então é preciso que os familiares, você tem uma grande audiência aqui na TV Gazeta, eles saibam que precisam controlar o ambiente onde o idoso mora, né? Não precisa aquela senhora que gosta de usar um sapato alto, né? Não pode. Não, coloca um sapato com um salto mais baixo, um solado que seja antiderrapante, porque isso vai evitar que a pessoa tenha uma fratura e quebre, por exemplo, o colo do fêmur, né? Então são cuidados importantes e simples, que não custa dinheiro, e que são muito importantes para a qualidade de vida. E mais uma vez conversar com o médico, né? Fazer os exames certinhos para ver se você está com uma osteoporose, para fortalecer esse osso. É importante, né? No idoso destacar que às vezes se busca múltiplos especialistas. É verdade. E aí cria uma polifarmácia. Daqui a pouco o indivíduo está tomando 10 remédios e as interações medicamentosas às vezes faz mais mal do que não tomar aquelas medicações. Então o idoso deve ser cuidado por um médico generalista, no caso o geriatra, né, que vai saber de maneira apropriada alocar esse indivíduo para um especialista
quando necessário. Mas é interessante que dizem que a nossa primeira visita ao geriatra tem que ser entre os 35 e 45 anos, né? O médico generalista, né? Né? O geriatra é um generalista, Sim. na acepção da palavra, assim como é o pediatra. É verdade. Né? Só que hoje se valoriza muito essa medicina armada, né? Dos equipamentos, dos aparelhos sofisticados, que a gente se impressiona muito com aquilo, e muitas vezes os médicos hoje buscam mais essas especialidades do que essas especialidades clínicas, que são fundamentais para a sociedade. Que vão fazer a diferença, né? E aí precisa o sistema de saúde ter um determinado direcionamento para estimular, seduzir novamente os médicos, para se criar um médico de família, né? O médico de família é importante, é aquela pessoa em que a família confia, né? E que já conhece o histórico, né? De Justamente, todos, né? é o quê? A relação médico-paciente. É verdade. Então, quando essa relação se dá na medida máxima do possível, ela é um vínculo inquebrantável e isso aí é pavimentado com a confiança. Então, e se não tiver confiança, Não dá. Não vai pra frente, né? Credibilidade e confiança. É verdade. Os médicos milenarmente têm isso. É verdade. Vamos ver mais uma, gente? Jussara, tenho 34 anos e há 5 sofro de pressão alta, nossa, nova. O que posso fazer agora para reduzir futuros problemas cardiovasculares? Eu já falei, é jovem, né? Tem que procurar uma causa secundária, né? Mas em 34 anos você já pode ter uma hipertensão de causa não secundária. Tem que controlar os fatores de risco. Tem que controlar o peso, eu não sei qual que é o peso da Jussara, né? Se fuma, tem que parar de fumar. Se né? bebe também, né? A bebida em si, dependendo da dose, né? Ela não é maléfica. Mas junto com tudo o resto, O problema é que vem a bebida, vem o tira-gosto, o salgadinho, né? O sal, porque o sal dá gosto, né? A comida, né? Até a Bíblia tem lá o sal da vida, né? O sal da vida é o sal do espírito, não o sal da comida. Porque o sal da comida, esse a gente tem que usar em doses Até pequenas, porque né? o sódio dos alimentos já tem a necessidade de sódio que nós necessitamos. Né? Não precisa colocar, sobretudo lá no Nordeste, né? Um hábito na mesa lá, o sal. Saleiro. Bota sal na comida. Então, até alguns restaurantes, há um tempo atrás, as matérias mostravam, principalmente no Nordeste, que o saleiro ficava amarrado. Pois é. Para a pessoa ter a noção de que ela está puxando e ela está colocando o sal. Porque se não ficar na mesa, a pessoa acaba colocando sem nem perceber, é o hábito, né? Em 2011, o Estado brasileiro, o Ministério da Saúde, fez um acordo com a indústria alimentícia para reduzir paulatinamente o sal dos alimentos, né? Do pão, do biscoito, né? Isso é importante, porque isso vai ajudar no controle da hipertensão arterial. Então, Jussara, controla, vai no médico, né? E veja a sua alimentação como tá, já vai se modificando aí, que é importante, muito nova, tá passando por isso, né? Se for hipertensa, tem que fazer o uso da medicação adequada, tomar, que é a questão da adesão ao tratamento. Então. Não pode tomar o medicamento hoje e amanhã não tomar. Mas aí amanhã mede a pressão, fala assim, eu deixei de ser hipertensa. Não é, o remédio que é uma tá doença segurando, crônica, né? hipertensão arterial é uma doença crônica. É para sempre. E o remédio como é a para sempre. torcida do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez hipertenso, igual, sempre né? hipertenso. E vai tomar o remédio direitinho. Embora eu conforme a prefira indicação muito mais o médica. Corinthians. É corintiano, senhor? Sobretudo aqui em São Paulo. Ah, é? Olha, mais um corintiano, meninos. Vamos ver a última pergunta, ó. Pedro Rocha. O que fazer para baixar ou aumentar a pressão arterial de idosos em situações de emergência? As situações de emergência tem que procurar o médico. Porque como que a gente vai saber se é baixa? Toda emergência é uma situação em que há risco de vida. E aí é o Então médico que vai precisa ajudar, procurar né? o médico. Ele é o profissional que está habilitado a diagnosticar e a prescrever o tratamento adequado. Porque também os sintomas são parecidos, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, eu sempre tive pressão baixa, então estou passando mal, vou pôr um pouco de sal embaixo da língua, Mas que é a melhor. pressão baixa pode representar um paciente com infarto Então, pois muito é. grave em choque cardiogênico. E aí ela toma só o salzinho, achando que vai ficar bem, e pode Não complicar e vai morrer, tomar né? sal. Então, A pessoa está passando mal, tem que procurar o serviço médico. tem que ir para o médico, gente. Manobras assim, você liga para o SAMU, e aí ele vai te orientar como agir enquanto ele chega, mas nunca... Às vezes aquelas medidas que a gente vê de emergência, faça isso, faça aquilo, pode prejudicar ainda mais, né? Sobretudo quando essas medidas são adotadas por pessoas que não são Sim. médicas. Nós leigos, né? Por exemplo, um indivíduo de 40 anos que tem uma dor no peito forte, com suor frio, até que prova o contrário, esse indivíduo pode estar tendo infarto. Sim. Então o que tem que fazer? Procurar Correr, né? a urgência médica para que chegue lá e se faça um eletrocardiograma. E vai diagnosticar. Isso vale para o idoso também. Sim. Só que no idoso, às vezes, os sintomas eles são um pouco diferentes. Então precisa o médico estar atento a isso para não comer bola, como a gente chama, né? verdade. Não errar no diagnóstico. O diagnóstico precisa ser preciso. Hoje tem equipamentos que nos ajudam nisso. Antes era só o estetoscópio. Os médicos Hoje não tinham mais, que né? aprender a usar aquilo ali muito bem. É. Hoje continuam com essa obrigação. Mas é mais fácil porque nós temos outros métodos. O eletro, que é um método muito antigo, é barato, pode ser realizado até à distância, encaminhar
pelo próprio celular, Sim, o diagnóstico à distância, através da telemedicina, certo? E isso consegue salvar a vida das pessoas. Agora, gente, a parte da gente leigo é correr para o médico. Porque não adianta, você vai esperar para ver se melhora. E a gente já sabe, em problemas cardíacos, quanto mais rápido a gente chegar para um socorro, maiores são as chances da gente sair sem nenhuma lesão, né? Sobretudo no infarto e no AVC. Né? O infarto é a doença que tem uma mortalidade muito elevada. E se conseguimos, até 6 horas, desobstruir a artéria responsável pelo infarto, pode ser feito através de um medicamento chamado trombolítico, que o sistema de saúde dispõe, o sistema de saúde público, ou através de uma técnica chamada angioplastia, que é a desobstrução por catéter. Tem até um material que eu posso mostrar para você, um stent, ficou muito famoso aí nesse episódio da máfia, das hortas e pontes, mas ele faz muito bem, sobretudo quando é usado de maneira adequada em quem precisa. Né? Não é? Então, o paciente infartado agudo faz angioplastia primária, implanta o stent, e isso vai fazer com que o sangue volte a circular e o músculo volte a se contrair de maneira normal. Né? Então, tempo é músculo e músculo é vida. É isso que nós cardiologistas dizemos. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, percebeu que não está bem, vá ao pronto-socorro. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Marcelo Quiroga, que é cardiologista, querendo sugerir também algum tema para a gente abordar sobre a cardiologia. Muito bem-vindo. O site é o www.cardiol.br. Cardiol. É só cardiol.br, Letícia? Sim, é o site da Sociedade. É o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem 74 anos. Puxa, bastante tempo. É uma sociedade das mais importantes do mundo. É a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo. Ela só perde para as duas americanas. Tem a europeia, que é muito grande, mas a europeia é um conglomerado de sociedades e tem um histórico de serviços prestados à sociedade brasileira, sobretudo através de suas campanhas. E queria parabenizar você, viu, pelo trabalho, pela dedicação, e por falar tão fácil de um assunto que é tão pouco compreendido muitas vezes, porque eu acho que, acima de tudo, a gente, quando fala em prevenção, a gente fala em oportunidade. Aí sim é oportunidade para todos, porque a gente pode fazer as nossas escolhas, Perfeito. Através aqui da TV Gazeta, temos essa oportunidade extraordinária de falar com o seu grande público e levar essas informações que podem ser úteis para tornar a vida das pessoas muito melhor, né? Obrigada, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Obrigada mesmo, adorei.